assim constituída aleatoriamente, de uma forma desregrada, sem disciplina, sem ordem, sem a família. Como estaria o mundo hoje se não houvesse a família? Então, nós podemos ver que, apesar dos pesares, apesar de termos vivido tempos difíceis, trabalhosos, tempos que a humanidade, o mundo vive muita turbulência, mas a família ela é preservada, porque Deus instituiu a família, foi Deus quem criou a família. E o casamento, ele uniu o homem, uniu a mulher e o homem, visando não só o casal, não só o homem e a mulher, mas visando também aquilo que viria depois, que seria os seus descendentes, enfim, seria toda a humanidade na face da terra, que hoje é constituída por diversas famílias. Aqui mesmo nós temos representando várias famílias. E isso é cuidado de Deus para com a humanidade. Amém? Então o casamento ele tem a sua origem em Deus. Foi Deus quem instituiu, foi Deus quem criou o casamento. Ao criar o homem e depois formar a mulher, aí surgiu o casamento. O casamento não é de agora, não é desse século, mas ele remonta à história do homem ao ser criado por Deus. Nós podemos ver isso em Gênesis capítulo 2, que diz assim: depois o Senhor disse, não é bom que o homem viva sozinho, vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Entendeu, Igor? Foi Deus que entendeu isso. Deus percebeu que não era bom o homem viver sozinho. E ele disse: eu vou fazer alguém para o homem, eu vou fazer um ser à altura do homem, que seja como a sua outra metade. Então, Ellen ou Evelyn é sua outra metade. Amém? Você entende isso? Que isso é de Deus para você? Que Evelyn é de Deus para você? Que Ele que está unindo vocês no casamento? Amém? Então, isso aconteceu com Adão e Eva há muitos anos atrás, milhares de anos, antes da vida de Jesus. Houve essa união feita pelo próprio Senhor e na presença do Senhor. Amém? E hoje vocês vieram aqui também, na presença do Senhor, publicar perante os parentes, a sociedade aqui presente, os irmãos, a igreja, os amigos, que vocês têm uma aliança de casamento. Amém? O versículo 21 diz assim: então o Senhor Deus fez com que o homem caísse num sono profundo, enquanto ele dormia. Enquanto ele dormia, Deus tirou uma das suas costelas e fechou a carne naquele lugar. Dessa costela o Senhor formou uma mulher e a levou ao homem. Então o homem disse: agora sim, esta é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ela será chamada de mulher, porque Deus a tirou do homem. É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Uma só pessoa, uma só carne. Tanto o homem como a sua mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Amém? Então esse texto ele fala da origem do casamento. Foi Deus quem criou o casamento. Quando Deus criou o homem, Ele também viu a necessidade do homem ter uma esposa, ter uma mulher, ter alguém ao seu lado. E Ele assim o fez, criando uma mulher, para que estivesse ao lado do homem. Mas eu quero trazer aqui, além desse texto em Gênesis, um texto lá em Colossenses 3:9, de 9 a 15, que fala sobre alguns conselhos de Deus para o casamento. Amém? Deus, sendo o criador do casamento, é Ele que pode
pode dar o conselho e orientação necessária para que o casamento dure o tempo que foi estabelecido por Deus para durar. Por isso, Igor e Evelyn, como casados que vocês hoje são, e que buscam a bênção de Deus para o casamento de vocês, é necessário sempre ouvir o conselho de Deus para que o vosso casamento cumpra o propósito de Deus nas suas vidas. Então, para que esse casamento, que hoje vocês vêm buscar a bênção de Deus sobre ele, sobre a vida de vocês, sobre essa união conjugal, sobre a formação da família de vocês, processo de formação da família. Vocês querem a bênção do Senhor, amém? E para isso você precisa, Igor, ouvir os conselhos de Deus, porque Ele foi quem criou o casamento. E é Ele quem conhece tudo sobre o casamento. É Ele que conhece tudo sobre o homem. É Ele que conhece tudo sobre a mulher. É Ele que conhece tudo sobre a família. E nós precisamos entender que aquilo que Deus faz e traz para nós é bom. Amém? Amém. É bom. Então, o texto lá em Colossenses 3 traz alguns conselhos. Eu vou ler o texto, versículo de 9 em diante, diz assim, ó: não mintam uns para os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha, com os seus costumes, e se vestiram com uma nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente. Como resultado disso, já não existem mais judeus e não judeus, circuncidados e não circuncidados, não civilizados, selvagens, escravos ou pessoas livres, mas Cristo é tudo em todos. Vocês são o povo de Deus. Ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros, caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. E acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. E que a paz de Cristo dirija vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus os chamou, a fim de formarem um só corpo, e sejam agradecidos. Amém? Então, queridos, sendo Deus o Criador do casamento, é Ele que pode dar o conselho e orientação necessária para o casamento. Nós devemos sempre ouvir o Senhor. E você, Igor e Evelyn, que hoje vieram aqui para serem abençoados no seu casamento, no casamento de vocês, vocês precisam ouvir o conselho que Deus dá para o homem, para a mulher, para o marido, para a esposa. Amém? E esse texto lido aqui em Colossenses 3 nos traz alguns conselhos de Deus para a sua igreja, e eu quero aplicá-los no casamento de vocês. Esses conselhos que o Senhor Ele trouxe para a sua igreja, para o seu povo, visto que a igreja é a noiva de Cristo, e como tal, esses conselhos que é para a igreja servem também para o casal, servem para a família, porque vem do Senhor. Amém? O primeiro conselho que nós lemos aqui na palavra diz assim: não mintais uns aos outros. Não mintais uns aos outros. Todo relacionamento humano baseado na mentira é frágil e está fadado ao fracasso. Alguém já disse que a mentira tem perna curta e que para encobrir uma mentira você precisará contar mais 10.
Então não vale a pena, num relacionamento tão sublime que é o casamento, colocarmos a vil mentira no meio, pois ela é uma destruidora de casamentos. Ouçam o conselho de Deus e sejam sempre verdadeiros no casamento. O relacionamento entre o homem e a mulher no casamento tem que ser baseado na verdade. Na verdade mútua, um para com o outro. Então, Evelyn e Igor precisam ser verdadeiros um para com o outro. Precisam estar sendo, como nós lemos lá em Gênesis, que diz que o homem e a sua mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Essa nudez é que ele não tinha nada que ocultar da sua esposa. E a esposa não tinha nada que ocultar do seu marido. Tem que ser transparente um para com o outro, verdadeiros, para que o casamento permaneça sendo abençoado por Deus. O casamento que ele contém engano ou mentira, onde os noivos, o casal, o marido ou a mulher, eles não praticam a verdade, certamente sofrerá dores, sofrerá tristezas e poderá até ser dissolvido, ser desfeito, porque a mentira ela não faz parte de um casamento. Eu quero dizer para vocês que o casamento não acontece aqui. Aqui vocês vieram dar o primeiro passo para o casamento. O casamento ele acontece no viver diário de um para com o outro, na disposição de cada um entender que estão casados e que devem trabalhar cada dia mais para que esse casamento aconteça cada dia debaixo da bênção de Deus na vida de vocês. Então aqui é um momento muito bonito, lindo, especial, necessário, mas o casamento ele não termina aqui, ele continua durante toda a vida. E vocês precisam entender que o conselho de Deus para o casal nesta noite é que vocês não devem mentir um para o outro. Amém? Amém. Porque Jesus, ele é a verdade. E nós sabemos que vocês aqui, buscando a bênção do Senhor, vocês estão colocando Jesus no centro do casamento de vocês. E aí não há como haver comunhão no casamento com Jesus, onde o engano, a mentira, aquilo que é oculto é praticado. Por isso que a palavra diz: não mintam um ao outro. Isso serve para todos nós, para a igreja do Senhor e para cada casal aqui presente. Se você quer a bênção de Deus no seu casamento, haja com transparência, seja verdadeiro para com seu cônjuge. Amém? Então, nós precisamos entender que o segundo conselho que o Senhor nos traz é um conselho que no versículo 11 diz assim, versículo 11, que diz assim: sejam misericordiosos. Perdão, versículo 12. Ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de misericórdia. Então, esse conselho de Deus nessa noite para o casal e para toda a igreja, para nós que estamos aqui presenciando esse momento, é que nós devemos ser misericordiosos. Amém? Então, Igor, seja misericordioso para com ela e ela para com Igor. Amém? A expressão misericórdia, ela tem origem latina e é formada pela junção de miserere, que é ter compaixão, e cordis, que é coração.
E significa ter compaixão do coração. Ter compaixão do coração. Significa ter a capacidade de sentir aquilo que a outra pessoa sente. De sentir aquilo que a outra pessoa sente. Aproximar-se dos seus sentimentos, dos sentimentos de alguém, ser solidário com as pessoas. Então, você vai precisar ser misericordioso com Evelyn e Evelyn com você. Por que isso? Porque no casamento acontecem muitas coisas e vai chegar um momento que você vai precisar usar de misericórdia para com ela. Ou seja, sentir o que ela está sentindo. Buscar sentir, colocar o seu sentimento como se fosse o sentimento dela. Você está aberto, né? Entendendo, compreendendo o sentimento dela e vice-versa. Porque só assim haverá um fortalecimento no casamento de vocês, quando vocês forem misericordiosos ou misericordiosos um para com o outro. Nós precisamos entender que a misericórdia é ter compaixão para com o outro. Talvez chegue um momento que um de vocês, né, possa falhar ou criar alguma situação no casamento que leve o outro a se irritar, a ficar zangado, ou até haver uma divergência. Mas aí vocês precisam estar ouvindo o conselho do Senhor e sendo misericordioso um para com o outro. Amém? O terceiro conselho de Deus hoje no casamento de Igor e Evelyn é: não fiquem irritados uns com os outros. Não fiquem irritados uns com os outros. Amém? Tem algumas coisas, né, que às vezes deixam-nos irritados, né, zangados, irados, né, Igor? E nós precisamos entender que o Senhor, sabendo disso, conhecendo a natureza humana, conhecendo o ser humano, porque nenhum casamento é perfeito. Todo casamento tem suas dificuldades, tem seus problemas, tem suas situações difíceis, mas isso não significa que o casal não se ama. Significa que eles estão em um processo de aperfeiçoamento um para com o outro, e eles precisam perseverar no casamento, ouvindo o conselho de Deus, para que esse casamento tenha sucesso. Amém? Então não permita, Igor, e não permita, Evelyn, que a irritação tome conta do seu espírito, né? Ou que vocês, como diz a palavra, que não se ponham só sobre a vossa ira. Não deixe que a irritação ela encontre lugar no coração de vocês no casamento. Por quê? Porque quando a pessoa se irrita, ela pode até se irritar, se irar, mas ela não precisa deixar, não deve deixar que aquela irritação, aquela ira, ela permaneça no seu coração, trazendo discórdia, trazendo separação, divergência no casamento. Tem que haver um ato de perdão, tem que haver um ato de paciência um para com o outro, a fim de que a irritação não venha prejudicar o casamento de vocês. Então, no lar, né, tem muitas coisas que vêm e acontecem para nos fazer ficar irritados. E isso acontece com frequência no lar e entre casais. Mas o conselho de Deus é: não fiquem irritados. Amém? Amém. Sejam pacientes um para com o outro. Casamento sempre acontece isso. Que digam aqui os casais, né, que já são casados há mais tempo, sempre haverá dificuldade, problemas, haverá irritação, mas nós não devemos ficar irritados. Você pode até se irritar no momento, mas aquilo não deve perdurar no seu coração. Você tem que ouvir o conselho de Deus e lançar
toda a irritação fora. Amém? Lá em Eclesiastes 7:9, o sábio Salomão vai dizer assim: não permitas que a irritação tome conta do teu espírito rapidamente, pois a ira habita no coração dos insensatos, dos tolos. A ira habita no coração dos insensatos. Então, o que é que nós devemos fazer como casal, filho? Que deve guardar o coração da irritação, de não permitir que aquilo que lhe causa ou lhe causou uma irritação permaneça no seu coração. E vocês precisam lançar fora toda irritação. Não permitam que a irritação prejudique o relacionamento de vocês. O quarto conselho é exatamente como vencer a irritação, é perdoando. O quarto conselho é: se perdoem. O ingrediente do perdão é algo que não pode faltar na receita para um casamento segundo a vontade de Deus. Busque sempre praticar o perdão um para com o outro, pois assim poderão desfrutar cada dia da alegria que o casamento nos proporciona. Então, perdão no casamento é muito importante. E não tem como o casal viver um casamento feliz, viver um casamento duradouro, se não se perdoarem. Porque certamente esse relacionamento familiar, esse relacionamento entre casal, sempre vai acontecer coisas que machucam, que ferem, mas existe aí o perdão que deve ser liberado, que deve ser dado um ao outro, a fim de que o inimigo não encontre brecha, não encontre espaço para continuar agindo no casamento. Toda ação das trevas, do maligno, do diabo contra o casamento deve ser neutralizada através da obediência ao Senhor. Se vocês buscarem ouvir os conselhos de Deus no casamento de vocês, certamente vocês poderão desfrutar de um casamento duradouro, saudável, feliz, exemplar, e que cumprirá o propósito de Deus no casamento de vocês. Amém? Então, não permita, que a falta de perdão, que o rancor perdure no coração de vocês. Nunca se recolham, um irritado com o outro, um brigando com o outro, mas procurem sempre abrir o coração, conversar, dialogar e se perdoar, para que o Espírito Santo ele possa assim cada dia mais fortalecer o seu relacionamento. Amém? Existe aqui o quinto conselho, que é o último, que é muito importante, que diz assim: o quinto conselho: se amem, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. Então, o amor é o mandamento do Senhor para todo ser humano, para todas as pessoas, e em especial para o casal, para o homem e para a mulher. Precisa haver o amor. E o que é esse amor? Jesus deu prova do seu amor para conosco, morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores. E amar é se dar pelo outro. Amar é se dar pelo outro. Tem pessoas que casam esperando suprir uma falta, esperando ter alguma coisa, esperando que o outro lhe faça feliz. Mas na verdade, quando você casa, você precisa casar com a disposição de amar o outro. E não somente de querer ser amado, e não somente de querer receber algo no casamento. Porque o casamento, ele precisa ser cultivado, precisa ser ter um cuidado todo especial com base no amor. Então, amar é se dar pelo outro.
A ordem de amar no casamento, viu, Igor, é dada ao homem. Lá em Efésios 5:25, Jesus, o apóstolo Paulo, falando aos Efésios, ele diz assim: marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Então, todos os maridos presentes precisam amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja e se deu por ela. Então, a ordem de Jesus, o mandamento de amar, é muito forte quando se trata de casamento, de relacionamento entre o homem e a mulher, entre o casal. E vocês, Evelyn e Evelyn, um casal jovem, novo, que estão iniciando essa vida de casados, precisam sempre ouvir esse conselho do Senhor. Especialmente você vai precisar sempre demonstrar esse amor para com a sua esposa e vice-versa, ela também para contigo, porque é nesse processo, é no cumprimento dessa ordem de amar que certamente o casamento de vocês vão ser um casamento que vai atrair a bênção de Deus, que vai ser um casamento que vai servir de exemplo para a sociedade e que o nome do Senhor será glorificado. Se cada um casal, se cada um homem, cada marido buscar amar de fato a sua esposa, certamente não haverá lugar para traição, para intriga, para brigas e até para divórcios, o que hoje acontece muito. É necessário que a família, que o casal busque ouvir esse conselho e pedir a Deus que os ajude a amar como o Senhor deseja. Amém? Igor e Ellen, hoje vocês deram um passo muito importante no casamento, vindo aqui na casa do Senhor buscar a bênção dele para o casamento de vocês. E como pastor dessa igreja, da qual vocês fazem parte, em nome de Jesus eu quero abençoar a união matrimonial de vocês. Amém? Mas fiquem alertas, sejam vigilantes. A Bíblia diz que o inimigo ele está em derredor de nós, buscando, rugindo, como um leão, procurando que possa tragar. A vontade de Deus é que vocês permaneçam vivos até o final da vida de vocês. E para que isso aconteça, vocês precisam ouvir os conselhos de Deus na vida de vocês. Vocês precisam a cada dia abrir o coração e pedir a Deus que os ajude a cuidar um do outro, que os ajude a verdadeiramente cumprir o propósito de Deus. Deus, quando une um homem com a mulher, quando une a mulher com o homem no casamento, não é somente para o casamento, não é somente para o casal. Deus tem propósito nisso, Deus tem propósito na família. E para que o propósito de Deus se cumpra na família de vocês, vocês precisam ouvir o que Deus diz na sua palavra. A regra, o manual para o casamento está aqui, para um casamento feliz, para um casamento bem sucedido, está na palavra do Senhor. Então todo casal que quer viver aquilo que é bom, aquilo que enaltece o casamento, ele busca o conselho de Deus na sua palavra. Que vocês possam sempre fazer isso, andar juntos, estarem juntos, cuidar um do outro e viver um para o outro. Hoje, Igor, a sua prioridade é Evelyn. Hoje a prioridade de Evelyn é Igor. Hoje vocês estão formando uma família e vocês precisam agora se dedicar um ao outro para que o nome de Deus seja glorificado através do casamento de vocês. Infelizmente, muitas pessoas hoje se casam e às vezes elas se casam pensando com aquela velha história que não é bíblica, que não faz parte do vocabulário cristão. Se não dá certo, amanhã separa.
Mas não é assim que Deus pensa, não é assim que Deus trabalha. A forma de Deus trabalhar é para que dê certo. Toda vez que a gente sempre se submete ao Senhor, Ele nos ajuda a consertar aquilo que porventura esteja errado. Então que vocês possam buscar isso sempre, o conserto de Deus na vida do casal. Amém? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém? Nós vamos agora orar ao Senhor. Curva a sua cabeça e logo após entrará as alianças. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Deus, pela vida de Igor, pela vida de Evelyn. Deus, que hoje vieram aqui buscar a bênção do Senhor para o casamento deles, Pai. Em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor que continue abençoando e que aquilo que o Senhor tem falado a cada um deles, através da sua palavra, através do teu conselho santo, ó Deus, que a tua palavra possa ser o centro do casamento deles. Que o Senhor esteja no meio, que o Senhor esteja no centro, Pai. E que eles possam desfrutar cada dia mais a bênção de fazer a tua vontade no casamento, a bênção de te ouvir, de te obedecer, de viver de forma que glorifique o teu nome. Pai, em nome de Jesus, cumpre o teu propósito na vida deste casal, Pai. Guarda ele do maligno, guarda ele de todo o mal, guarda ele de toda ação das trevas, Pai, contra o casamento, contra o casal, contra a família. Que todo espírito, Senhor, que cria contenda, que traz divisão, que traz divórcio na família, que caia por terra em nome de Jesus. E que eles procurem se firmar mais e mais em Ti, para fazer a Tua vontade, obedecendo os Teus conselhos. Em nome de Jesus nós oramos ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos entrar, fazer as alianças. Amém? Estamos aqui com as alianças de Igor e Evelyn. Amém? E eu estive lendo aqui sobre a aliança, sobre a tradição da aliança. A aliança é uma tradição que remonta a tempos antigos. E eu percebi que a aliança é um costume muito antigo e atravessou a história até chegar aos dias de hoje, como uma tradição ainda vigente. O círculo formato da aliança representava para os egípcios a eternidade. Já os gregos colocavam a aliança no dedo anelar da mão esquerda por acreditar que nele havia uma veia que se conectava com o coração. Os romanos também seguiram essa prática que dura até a atualidade. Está aqui a aliança de Igor e Evelyn. Esses anéis que simbolizam a aliança. E como foi visto, a aliança para os egípcios simboliza uma eternidade. Significa que o casamento não é para ter fim, é para durar para sempre. Até que vocês cessem o seu tempo de vida aqui nessa terra. Então, enquanto vocês estiverem aqui, vocês devem guardar a aliança. Quando eu falo guardar a aliança, não é só carregar a aliança no dedo, mas é ter isso no coração. É entender que vocês têm um compromisso mútuo, que é a vontade de vocês que estão aliançadas um com o outro. Entendeu? A aliança não é algo forçado, é uma disposição de coração. Então, o casamento, você, Evelyn, escolheu casar comigo. Igor escolheu casar com você. E vocês têm que permanecer nessa aliança.
Casamento não é um contrato que se desfaz, mas é uma aliança que surge no coração de alguém que Deus une com um propósito. E vocês precisam lutar por essa aliança juntos. Amém? Então, que Deus abençoe a aliança de vocês. Nós vamos ungir a aliança. Eu queria que a igreja ficasse de pé para apresentarmos ao Senhor essa aliança. E os noivos também vão ficar de pé. Amém? E vão receber a aliança um do outro. Amém? Glória a Deus. Vamos apresentar ao Senhor essas alianças. A igreja, por favor, estenda as mãos também sobre essas alianças. Pai, está aqui esses anéis que simbolizam a aliança do casamento entre Igor e Evelyn. Ó Deus, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor que abençoe esta aliança, Senhor, entre eles. Que o Senhor seja aquele que vai selar esta aliança. Que a tua mão santa, Pai, cubra ele, Pai, cubra ela com a tua graça, para que eles permaneçam na aliança, para que essa aliança, Senhor, nunca seja quebrada, para que essa aliança, Senhor, resista, Senhor, todas as provações, todas as tentações que poderão vir contra ela, mas que em nome de Jesus, Pai, o Senhor esteja no centro para dar a eles forças, para dar a eles, Senhor, o sustento necessário para ele nunca pensar em quebrar a aliança. Abençoa, Senhor, estas alianças. Nós apresentamos ao Senhor e abençoamos as alianças em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, Igor, você pode vir aqui, pode ficar de frente com os irmãos e a sua querida esposa aí do lado. Você vai pegar a sua aliança, a aliança dela, que é sua aliança para com ela, que simboliza a sua aliança, e vai passar para ela, vai falar algo para ela, amém? Pastor, eu não estou sem palavras, mas só para agradecer a Deus que é o autor e consumador de tudo, né, pastor? Também peço a Deus que venha estar nos unindo a cada dia e que a gente venha cuidar dessa aliança entre nós dois, eu e ela, e estar perseverando para a gente estar vivendo até o tempo determinado de nossas vidas. Em nome de Deus. Amém. Você vai dizer algo para ela. Fale algo para ela antes de passar ele. Quero dizer que eu te amo e sei que isso aqui não vai ser só um momento, vai ser uma vida a gente viver. E a minha vontade é essa, viver com você para sempre. Amém. Diga seu nome completo para ela. Diga Eu, Igor Santos de Souza, me comprometo. Eu, Igor Santos de Souza, me comprometo Através dessa aliança. Cuidar de você. Ser fiel a você. Estar sempre ao seu lado. Suprir suas necessidades. Te amar sempre. Te amar sempre. Não me irritar contra você. Ser misericordioso. Falar sempre a verdade. E estar sempre cuidando de você com carinho. Em nome de Jesus, eu me comprometo contigo. E em nome de Jesus, peço a ajuda de Deus para cumprir essa promessa para com você. Receba essa aliança como prova do meu compromisso para contigo. Amém? Você aceita? Você aceita? Amém. Evelyn,
Fala para ele. Essa aliança, a prova do nosso amor, que também vamos lutar junto para que possamos viver a vida honrada por Deus, que Deus seja presente, que possamos estar sempre unidos e perseverando, né, no nosso casamento, estar sempre de pé, disposto a entender, compreender um outro, amar e ter Deus como centro da nossa família. E que eu te amo também. Amém. Agora eu vou falar e você repete, amém? Diga assim, diga seu nome todo, Eu, Éder Silva da Hora, com essa aliança, para o nome dele, me comprometo, estar ao seu lado, cuidar de você, te amar, sempre, estar sempre sendo uma pessoa que priorizará, que estará priorizando a sua pessoa para comigo. Em nome de Jesus, eu peço que Deus nos ajude a cumprir todo esse voto do casamento. Em nome de Jesus, eu me comprometo contigo, através dessa aliança, ser fiel a ti e cuidar sempre de você e falar a verdade para você. Está vivendo de forma que agrade ao Senhor no meu relacionamento contigo. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu oro a Deus para que me ajude a cumprir esses votos que eu faço contigo na presença dele. Amém. Você aceita? Glória a Deus. Aleluia. Queria que vocês dois se ajoelhassem aí, em nome de Jesus. Ajoelha aí. Ajoelha, até amanhã para você também. Amém. Nós vamos, em nome de Jesus, assim orar e logo após vocês estarão sendo da forma, na cerimônia religiosa também declaradas marido e mulher. Amém? Vamos orar ao Senhor e pedir a bênção dele mais uma vez sobre a vida de vocês. Coloque uma mão sobre a vida na cara do Senhor. Que a igreja ore conosco em nome de Jesus. Pai, obrigado, Deus, por mais uma aliança de casamento que está se concretizando aqui nesta noite, Pai. Senhor, tu és aquele que criou o homem, que criou a mulher, tu és aquele que formou o casal e os abençoou. O Senhor disse na tua palavra: sejam fecundos, cresçam, multipliquem, dominem sobre todas as coisas. Ó Deus, que haja sobre eles a bênção do Senhor. Que em nome de Jesus a bênção do Senhor sobre o casamento seja sobre Igor, seja sobre Evelyn,
que o sonho de Deus, o propósito de Deus se cumpra na vida de Igor e na vida de Evelyn como casal. Aquilo que a tua palavra diz, Pai, que eles não serão mais dois, mas uma só carne. Pai, que o teu Espírito Santo una este casal. Que haja no centro deste casal, deste casamento, a tua presença. Em nome de Jesus, nós os abençoamos, Pai. E diante de Ti, desta igreja presente, nós declaramos eles casados na Tua presença. E declaramos eles como marido e mulher, para a glória do Teu santo nome. Cumpra-se, Senhor, o Teu propósito na vida deles. Amém. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor. Hoje podem sair, depois eles seus testemunhas seguem atrás. Já não vejo mais ninguém, só você e eu. Você está comigo, estou emocionado. Deus abençoe vocês. Sejam felizes. Em nome de Jesus. Muito mais. Aqui do lado. Mas não vai tirar os padrinhos e sair depois só, né? Arrasta um dedo.